tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula. Agora a gente voltando aí, falando um pouquinho das infecções aí em equinos. Antes da gente começar, peço que vocês se inscrevam no canal, ative aí o sininho para receber as notificações de novas aulas, tá? E se você quer ver essa aula completa também, você clica aí embaixo no botão Seja Membro e participe, né? Um pequeno investimento aí que você faz para investimento em em qualidade, né? Em algo realmente que vai ser benéfico aí para você. Tá bom? Então, sem mais demoras, vamos começar aí falando das principais infecções causadas por herpes em equinos. Bom, aqui o herpes vírus equino, ele já há muito tempo, né, identificado, depois vou passar um breve histórico para vocês, mas no Brasil, tá, a gente tem uma ideia de como é o panorama na equinocultura aqui no Brasil. O Brasil representa o quarto maior rebanho, tá, equino do mundo. Cerca de 72% desses equinos eles estão a trabalho, a campo, né, na lida diretamente com bovinos, nessa parte de pasto, em questão de tração, né, utilizados aí como meio de transporte, ou seja, eles estão a serviço, tá bom? E 28% é o que é a previsão, né, feita isso, é uma estimativa, que estão envolvidos nos esportes equestres, né, os cavalos de competição envolvidos aí em esportes, tá? Logicamente, dentro da questão de maior sintomatologia, da melhor de risco, né, vamos colocar assim, de fatores de risco, você não tem significância com relação a qual desses grupos de animais tem maior probabilidade de ter infecção. Tá? Ambos têm a mesma chance, justamente por você ter animais e a transmissão ocorrer de forma horizontal rapidamente, de uma doença altamente contagiosa. Tá joia? Então estima-se, né, que a equinocultura, só no ano de 2021, ela movimentou mais de 16 bilhões de reais. Então é um mercado de grande, né, fluxo aí, econômico, né, que pode gerar aí mais de 612 mil empregos entre diretos e indiretos. Então é uma doença muito importante, provavelmente por abranger um mercado de alto valor econômico também. Então o prejuízo econômico determinado por um animal apresentando diferentes quadros clínicos aí envolvidos por infecções pelos herpes vírus, logicamente vai trazer um prejuízo econômico grande, né? Então, muito está associado, né, a uma atenção que se tem dentro da equinocultura, então dentro dos criadores, sempre vão prezar pelo manejo zootécnico de boa qualidade, pelo manejo nutricional mais ainda, principalmente animais aí que estão metidos aos esportes equestres e outros tipos, né? Aí mais voltados para competições. Então é muito importante, além do manejo zootécnico nutricional e, né, a gente fala aí também do melhoramento genético, de toda a questão também envolvida aí nos cruzamentos, também importar um pouquinho com o manejo sanitário, que esse é um grande problema, e a gente vai ver que são medidas muito simples para prevenir as infecções herpéticas, tá? Dentro dos plantéis aí de equinos, independente da categoria, independente do objetivo, né, do uso desses animais aí também. Então é importante a gente ter uma ideia, porque é uma doença altamente contagiosa, né, uma doença infecto-contagiosa de fácil transmissão. Geralmente você tem um quadro clínico cuja progressão ela é lenta, principalmente os quadros mais severos, principalmente de doença neurológica, e há um difícil diagnóstico clínico em decorrência de você ter sinais clínicos inespecíficos e também uma lista grande para diagnóstico diferencial, que a gente vai ver na sessão de diagnóstico mais à frente. Falando de etiologia, gente, então o herpes vírus, né, os herpes vírus, eles estão na família herpes viridae, tá? E aí a gente vai ver duas subfamílias. Então o herpes vírus equino, a gente tem vários deles, mas a gente vai listar provavelmente os 5, o herpes vírus equino tipo 1, 2, 3, 4 e 5. O herpes vírus equino tipo 1, o 3 e o 4, especialmente a gente está falando, dando ênfase no 1 e no 4, por ter maior representatividade clínica e também, né, pelas questões que determinam aí nos animais, eles estão na subfamília alfa herpes virine, tá, do gênero varicelovírus. Já os herpes vírus equinos 2 e 5, eles fazem parte de outra subfamília, gama herpes virine, do gênero radinovirus. Então há uma distinção, isso é uma terminologia dentro da taxonomia do viral já um pouco mais atualizada, porque antes todos eram classificados como varicelovírus, mas em decorrência de forma clínica diferente e também de variações genéticas, vários outros quesitos aí que vão categorizar ou classificar, né, dentro de diferentes conceitos aí de taxonomia viral, eles foram classificados nessas duas subfamílias distintas. O herpes vírus equino tipo 1, gente, quais são as principais fontes de infecção? Então, logicamente, são os animais infectados. Então, o animal infectado ele deve ser visto como uma fonte de infecção, tá? Então, logicamente, aí tem questões de prevenção, a gente vai ver no final da aula,
que é justamente importante aí para limitar esses animais aí que são infectados. Outra questão, contato do animal com fetos abortados. Né? Se for com herpes vírus, é uma importante fonte de infecção ali, o animal vai inalar, vai ingerir, vai lamber ali também o feto abortado, pela característica aí, né, de curiosidade do animal e também numa forma também de expressar. Tá? Esse animal, uma vez infectado, ele vai permanecer infectado, em decorrência da latência que o animal vai apresentar, então situações de estresse, tá? Pode determinar o ressurgimento. O gatilho sempre vai ser imunossupressão, não a única, né? Mas é a imunossupressão. Então tudo que causa o estresse, que iniciar uma adaptação, esse animal ele vai acabar tendo imunossupressão em maior ou menor grau, mas vai ter essa imunossupressão, que pode ser capaz de reativar a replicação viral, sair do estado de latência e voltar a uma replicação ativa do vírus. Tá? Então a reativação da latência ela acaba sendo muito importante. Tá bom? Outra questão é também as éguas. Éguas positivas, logicamente, elas vão servir de fonte de infecção para os próprios potros. Tá? Então isso faz com que você tenha aí o cuidado também com as éguas, vai aplicar manejo reprodutivo, nascimento de potros, sempre ficar de olho também. E se tiver casos suspeitos, a gente vai ver como que é feita a prevenção mais à frente. Tá bom? A transmissão horizontal geralmente se faz pela inalação dos aerossóis ou pela ingestão de alimentos contaminados por secreção nasal, por secreção ocular, tá? E também por fômites. Então o uso, por exemplo, de sondas nasogástricas aí de um animal para o outro, equipamentos, por exemplo, dentários utilizados para um animal para o outro sem a devida asepsia, né? Sem o devido cuidado aí de limpeza, isso acaba sendo difícil também, tá? A gente realizar difícil, acaba facilitando, melhor dizendo, a transmissão, tá? E a transmissão vertical ela ocorre principalmente pelo leite. A gente acabou de falar aqui das éguas, né? Dos potros aqui, então logicamente essa questão aí ela tem muita importância aqui, tá? Então a questão das éguas é muito importante a transmissão vertical e depois de um bezerro ele vai transmitir também para outro bezerro, muito mais difícil, logicamente, né? Acabei colocando bezerro, pessoal. Agora que eu vi aqui, mas potro a potro, tá? A gente está falando de herpes vírus equino e não bovino aqui, tá bom? Potro, tá? Então, só para corrigindo aí um pouquinho. Então, como que acontece? Né? Com o animal, ele vai ingerir ou vai aspirar? Né? Ele vai inalar ali a gotícula, respirando aerossóis contaminados ali, seja do contato mais próximo aí com o animal positivo, o animal infectado, transmitindo o vírus aí por meio de gotículas aerossóis. Ou então ele vai ingerir um alimento, né, em contato com o feto abortado, vai ingerir o leite aí de um potro, tá, que contendo a partícula viral. Então o que vai determinar aí? Esses vírus eles vão cair principalmente no trato respiratório superior, na cavidade bucal também, dependendo da forma, e é nesse trato respiratório, na mucosa epitelial desse trato, é que vai determinar a primeira replicação, né, que a gente chama daí da replicação primária. Feito isso, a gente vai ter o primeiro quadro de viremia, né, que é a viremia primária, onde ele vai se difundir em todo o organismo animal, que pode atingir aí o útero, no caso do gravídico, que vai receber uma grande circulação sanguínea, ou o sistema nervoso central, tá? Também para os vasos aí do sistema nervoso central. Sempre lembrando, o vírus não tem tropismo por célula nervosa, tá bom? Então, qual que é o grande trunfo? Ah, professor, mas então como que vai causar o problema no sistema nervoso central, tá? Qual que é o problema dele causar a mieloencefalopatia? Justamente porque o vírus ele tem capacidade invasiva e as células são permissivas, que vão determinar mais replicação, que são as células endoteliais dos vasos sanguíneos. Tá? As células endoteliais presentes em todo o organismo, inclusive no útero gravídico e no sistema nervoso central, vai determinar aí a sua maior replicação viral. O que vai acontecer às células endoteliais? Vão ser formadoras de novos vírus e, consequentemente, tem uma ativação muito grande do sistema imune. Tá? E esse sistema imune associado aí com partículas virais que podem formar imunocomplexos ou liberação, inclusive, que seria a resposta imune inata, que são células inflamatórias, vão determinar danos vasculares. Então, essa inflamação das células, aí, inflamação vascular, ela vai determinar quadros de vasculite, podendo ter casos, inclusive, de trombose e evoluindo, consequentemente, para um quadro de isquemia do órgão ou tecido ali onde antes você teve essa inflamação. Com isso, você vai ter vasculite, trombose
isquemia, esses danos vasculares importantes aonde? Também no útero gravídico, na placenta, né? E também no sistema nervoso central. Então, o que a gente chama de mieloencefalopatia, você vai em decorrência do quê? Desses danos celulares nos vasos que irrigam ali o sistema nervoso central, que aliás é um dos maiores, é um dos, né, dos órgãos, pega aí cérebro e medula, os órgãos de maior vascularização que se tem no organismo, certo? A partir daí, né, então vai ter os quadros ali no útero gravídico, sistema nervoso central, e a partir dali você tem a questão do trato respiratório superior, tendo uma rinite, né, uma rinopneumonite, tá? Mais superior aqui o herpes vírus equino tipo 1, mas também o útero gravídico, sendo essa forma reprodutiva, onde vai causar aborto, e o sistema nervoso central, os distúrbios neurológicos, tá? Então esses distúrbios neurológicos causados aí pela falta de oxigênio, a isquemia, né, a hipóxia, vai ocorrer degeneração, hemorragia cerebral em decorrência da lesão endotelial, dos danos vasculares que vão determinar ali, e consequentemente uma inflamação na substância, mais na substância cinzenta do que a substância branca, tá? Que é o quadro aí de malácia, né? Uma degeneração ali do pacto de origem inflamatória, tá bom? Lembrando novamente, o vírus não tem tropismo por célula nervosa, e sim o que vai causar o problema neurológico, como também do útero gravídico, vai ser o quê? Né? O problema do aborto, em decorrência desses danos vasculares aqui. Vamos falar de sinais clínicos então. Tá? Os sinais clínicos eles são variáveis, dependendo da categoria animal. Jovens, geralmente o quadro clínico mais observado, né, são o quadro respiratório. Né, é o quadro respiratório, semelhante a uma influenza equina. Então o animal vai ficar mais apático, apresentar cansaço, apresentar coriza, né, uma secreção nasal, secreção ocular também. Mas nos animais adultos, esses sinais nem aparecem. Tá? São sinais brandos e geralmente assintomáticos. Então isso varia muito entre os animais adultos, dependendo do quê? Do indivíduo, dependendo da resposta imune, se é um animal imunocompetente ou um imunodeficiente também, tá? Mas os sinais clínicos iniciais começam em decorrência da viremia, o animal ele vai apresentar febre, né? Naquela viremia primária, febre a mais de 38 graus e meio, tá? Celsius aí de temperatura corporal, e também inicia-se com apatia. O animal que antes era mais esperto, né, mais ágil, ele começa a apresentar esse cansaço, ele começa a ter ficar mais apático. A forma reprodutiva, gente, o principal é o aborto, né, pelo descolamento ali do epitélio coriônico e também do endométrio uterino. E isso faz com que você tenha o aborto sem qualquer sinal prévio. Então, antes tentávamos fazer uma relação de que a égua teria uma gravidez de risco, principalmente do 9º até o 11º mês, né? Se esse animal apresentasse já o herpes vírus de forma respiratória. Tudo bem, ele poderia estar, logicamente, aí ter a questão da latência, né? Mas geralmente isso não tem relação. Tá? Então o que pode acontecer é uma transmissão horizontal passada pelo animal durante a prenhez, tá? Da égua, e no terceiro trimestre de gestação ocorreu um desenvolvimento tão grande aí da viremia que vai determinar aí justamente o descolamento da placenta, né, pela degeneração, os danos endoteliais ali, vai fazer com que você tenha o aborto, que seria aí no terceiro trimestre da gestação. Tá? A forma neurológica, gente, geralmente é 15% dos animais infectados. É uma forma muito mais rara, tá? Por isso também uma escassez maior de resultados, de estudos aí divulgados também. E você tem aí uma evolução muito rápida. Ao contrário dos tratos respiratórios, que são brandos e tudo mais, a forma neurológica é uma forma mais agressiva, tá? Em decorrência do dano endotelial que causa e justamente para atacar o sistema nervoso central, especialmente o encéfalo, tá? Então o animal ele vai apresentar uma evolução rápida nas primeiras 48 horas, começando com uma ataxia e terminando em uma convulsão que pode culminar com a morte do animal, isso em 48 horas. Tá? Então está uma ataxia, paresia, especialmente de membros posteriores, é muito raro o membro anterior, tá? Dos membros aí torácicos. Apresentar incontinência urinária, decorrência aí uma desestabilização aí da questão do esvaziamento da bexiga, tá? Do esvaziamento cístico. Hipotonia de cauda e também ânus. Então é muito comum o animal também não ter uma dificuldade, ele não consegue levantar a cauda, inclusive para defecar. Então já é um sinal aí importante que tem que ficar de olho. Tá? E aí você tem o animal também um andar arrastado, ele tem uma paresia mais leve em membro anterior do que membro posterior, mas o membro posterior
por ele ter uma dificuldade de levantar a pata, né, a perna, ele vai estar o quê? Ele vai estar arrastando a ponta da frente, a pinça, né, do casco. E esse arrastar, o andar arrastado, que vai pegando a pinça, você vai ver que essa parte do casco ela vai ficar toda desgastada. Tem uma foto para mostrar para vocês ali mais adiante. E que evolui depois de tudo isso, o animal ele pode começar a tentar apresentar dificuldade de se manter em estação, começar a entrar em decúbito, tá? Até o animal entrar em coma e ter convulsões. Isso já seria a fase praticamente terminal da doença, onde ele vai ter aí a questão da morte. Vamos indo agora para a parte final da aula, que é a parte de prevenção e controle, mas não é porque está na parte final que deixa de ser menos importante, né? É só uma forma da gente caminhar mostrando a história do começo ao fim. Então, o importante é sempre a gente ter, eu mostrei para vocês que a gente tem uma prevalência muito alta sorológica. Isso significa o quê? Que uma vez ou outra o animal entrou em contato, tá? Então é muito importante a gente evitar na lida diária fazer manejo de forma menos estressante possível, porque o estresse determina mecanismos de adaptações do animal àquela adversidade, ao que ele não está acostumado. O estresse para alguns animais ele pode estar surgindo o quê? Um fator de gatilho, decorrência da imunossupressão. Essa imunossupressão vai determinar alterações na liberação de citocinas, a corrente sanguínea, que vão chegar na célula e formar, opa, vamos replicar vírus. Tá? E aquele vírus em latência ele volta na replicação lítica de forma ativa. Então, evitar essas condições de estresse é o primeiro ponto. Tá? Segundo, e a mais importante, que é a mais utilizada, e graças a Deus tem, e aí vem uma situação mais fácil de prevenção, que é o quê? A vacinação, gente. Existe vacina para herpes vírus equino. Tá? Então, junto até com a influenza equina, a gente tem essa vacina, tem uma vacina específica para herpes vírus equino do tipo 1 e tipo 4, tá? É uma vacina de dose de 1 ml, então se vai ser a primeira vez que o animal seja dado, sendo sempre a recomendação que sejam animais com mais de 3 meses, tá, de idade, então a primeira vez que ele vai tomar, ele feita 1 ml, passa-se mais um mês, faz outra dose de 1 ml e depois reforça anualmente, tá? Então os animais tomam uma dose de reforço por ano, uma vez por ano, para impedir aí até a volta, a questão da replicação também. Espero que vocês tenham gostado. Você quer ver essa aula completa? Então clica aí no botãozinho Seja Membro embaixo, tá? Não passa vontade não. Clica aí, seja membro, uma pequena parcelinha aí por mês, que vai te fazer uma diferença grande de conhecimento. Tá? No bolso não vai fazer diferença nenhuma, mas vai dar uma ajuda bastante aqui no canal. É uma forma até de você, né, valorizar esse conteúdo que realmente está servindo para você. Beleza? Então curta, compartilhe, comenta aí também. Divulga esse vídeo para quem você acha que pode interessar. Beleza? Acho que vai ser bastante importante aí. Você ajuda o canal e está ajudando muito mais a gente espalhar notícia verdadeira, a gente começar a espalhar conteúdo que preste, né, para esse Brasilzão afora. Beleza? Então a gente fica por aqui. A gente vai vendo, espero que tenham gostado. Uma ótima semana para todos aí e até a próxima. Bons estudos!